Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Mateus 25. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aleluia. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo. Saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens levaram as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Amém? Amém. Podem se assentar e pode glorificar o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos e deixe o Senhor falar contigo nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que o ministério do nosso Senhor, aleluia, tanto Ele se preocupou, aleluia, em pregar, em falar, aleluia, do inferno. Ele também se preocupou em falar das enfermidades, mostrando para toda aquela multidão o poder que tem em Jesus Cristo. Aleluia. E ele vai dizer esta parábola, aleluia, Jesus, referente ao reino dos céus. Aleluia, Jesus. E ele vai começar dizendo, aleluia, que o reino dos céus são semelhantes a 10 virgens. Aleluia, Jesus. E quando eu olho para essas 10 virgens, ele não está dizendo, aleluia, o ímpio que está lá fora. Ele está se referindo a 2 grupos de pessoas dentro da igreja. Porque todas elas estavam indo ao encontro do mesmo esposo. Todas elas levaram consigo suas lâmpadas, seus azeites. Aleluia, Jesus. Todas elas começaram, aleluia, um conforme a outra estava começando, andando, sendo guiada ao encontro do seu esposo. Então, olhando para essa palavra, aleluia, Jesus, nós podemos ter a noção que ele está se referindo à igreja de Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós podemos ver, aleluia, que dentro da igreja, sim, existem as loucas. Aleluia, as pessoas que não têm compromisso leal com o Senhor. Aleluia, as pessoas que acham porque pregam, porque oram, aleluia, porque abrem um culto, já está bom o suficiente. Mas o Senhor sempre quer de nós profundidade. Aleluia. Ele sempre quer que nós venhamos buscar cada vez mais a sua face. Ele quer que cada um de nós venhamos buscar cada vez mais a presença de Deus, se encher do azeite do Senhor, se encher da presença de Deus, para que Ele, quando Ele olhar dos céus para nós, não nos chamar de louco, aleluia, para que nós não venhamos andar sobre esta terra vazio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pessoas que muitas das vezes acham porque vem para a igreja, aleluia, já está bom o suficiente. Aleluia, Jesus. Só que nós sabemos, aleluia, Jesus, aleluia, eu tenho para mim que o culto, aleluia, para mim é lá fora. Aleluia, dentro da igreja todos nós estamos olhando uns aos outros. E lá fora nós buscamos o Senhor. Lá fora nós temos uma vida, aleluia, Jesus, pautada na palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente acha que vir para o culto e buscar somente nos dias de culto, aleluia, já está bom o suficiente. Aleluia, Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus, tudo Ele contempla e tudo Ele vê. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então Ele vai dizer que as loucas e as prudentes, aleluia, as loucas se prepararam, sim, se prepararam, mas se prepararam para o presente. Elas não se prepararam para o futuro. Aleluia, Jesus. Como diz a palavra do Senhor, o amanhã só pertence a Deus. Aleluia. Então nós devemos estar prontos não só para o dia de hoje, nós devemos estar prontos para o amanhã, para receber, para a vinda do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então
só buscam a Deus dentro da igreja, mas fora da igreja não buscam o Senhor, porque acham que não tem uma necessidade de buscar a Deus. Aleluia, Jesus. Pasmo a vocês, eu comecei como as loucas. Eu não tenho vergonha de falar. Eu, no começo da minha caminhada, aleluia, eu não tinha aceitado Jesus ainda, mas eu frequentava todos os cultos. Então eu tinha para mim que Deus só ouvia minhas orações quando era dia de culto. Eu não tinha essa certeza que Ele ouvia fora do culto. Aleluia, Jesus. E uma certa vez, aleluia, Jesus, eu saindo da casa onde eu morava, encontrei com o Diácono Mateus Rubê, e ele me chamou para fazer parte de uma campanha que eles iam começar todos os sábados, da meia-noite às 2 da manhã, a oração. E eu ali aceitei. Aí eu fui para minha casa e pensei, mas sábado não é dia de culto, então eu também tenho que buscar a presença de Deus nos dias que não tem culto. Aleluia. Então foi dali que veio a mim o despertamento, a necessidade de buscar ao Senhor, não só nos dias, mas fora dos dias. Aleluia. Para que as nossas lâmpadas venham sempre estar acesas, para que nós podemos carregar conosco a presença de Deus. É isso que o Senhor quer. Ele quer que cada um de nós vamos buscar cada vez mais a sua face. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do nosso Senhor. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas, aleluia, que para Deus são os loucos dessa terra. São os loucos dentro da igreja. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que um certo homem, um certo fazendeiro, a terra dele começou a produzir, aleluia. Então ele vai fazer, aleluia, Jesus, ele vai começar a armazenar os seus grãos, os seus alimentos, as suas coisas, e ele vai dizer para si mesmo: tenho muitos bens para pousar, descansar, mas disse-lhe Deus, louco, esta noite te pedir a tua alma, para quem tens preparado? Aleluia, Jesus. Nós, como servo do Senhor, como os cristãos em Cristo, nós devemos andar, aleluia, com a nossa lâmpada sempre acesa. Aleluia. Nós devemos carregar conosco, aleluia, reserva do azeite. Aleluia. O azeite é a presença de Deus. Aleluia. O azeite é a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que o cristão, o homem, a mulher, aleluia, quando ele tem uma vida dedicada ao Senhor, essa lâmpada, esse azeite não se apaga, mas vai iluminando cada vez mais o seu caminho. Como diz o Salmo 119, aleluia, 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor é uma lâmpada, aleluia, acesa, e essa lâmpada ela não se apaga. Aleluia, Jesus. Quem apaga somos nós. Nós apagamos dentro da gente a vontade de buscar a Deus. Nós apagamos dentro da gente a vontade de estar em comunhão com o Senhor. Aleluia, mas a palavra dele ela é viva, ela é eficaz, ela não se apaga. Aleluia. Ela sempre permanece firme. É a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Só que chegou um certo momento, aleluia, Jesus, que todas elas adormeceram. Aleluia. O esperar, muitas das vezes, cria em nós o cansaço. Aleluia, Jesus. Eu tenho 36 anos de vida e 36 anos eu ouço que Jesus está voltando. Aleluia. Então esperar, todas elas dormiram. Não foi só as loucas, também não foi só as prudentes, mas se foram todas. Aleluia. Todas elas dormiram, porque esperaram tanto que o cansaço veio. Aleluia. Ao ponto de dormir. Só que aí à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Aleluia, Jesus. Aí vem o Senhor. Aleluia. E ao despertar, aleluia, as loucas não tinham azeite. As loucas não tinham suas reservas. Mas as prudentes tinham. Prudentes são aquelas que, apesar de tudo que ela passa, elas
sempre está buscando ao Senhor. As prudentes são aquelas, aleluia, Jesus, que passam por tantas lutas, mas elas sempre estão buscando a presença do Senhor. Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer de mim e de vocês. Que nós vamos ser prudentes, aleluia, insistir, buscar. Eu vou buscar Jesus hoje, eu vou buscar manter a minha vida consagrada ao Senhor hoje, porque Ele pode vir hoje. Mas se Ele não vir, eu vou estar preparada para amanhã, porque a qualquer momento Ele vem. A qualquer momento Ele vem buscar os seus. Aleluia, Jesus. Você já parou para pensar se Jesus viesse amanhã? Só um exemplo. Quantas coisas a gente tinha que consertar em poucas horas de vida? Aleluia. Quantas coisas a gente tinha que tirar de nós? Aleluia. Pedir perdão rapidamente para aquelas pessoas no qual nós temos mágoa. Consertar o nosso altar, consertar a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. E Deus, Ele, aleluia, Jesus, Ele ocultou o dia da vinda. Somente o Senhor, nosso Deus, sabe, o Filho não sabe, os anjos não sabem, o homem da terra também não sabe o dia que vai vir. Aleluia, Jesus. Como um ladrão. Aleluia, Jesus. Quem já teve alguma vez a sua casa furtada sabe muito bem como que é. O ladrão, ele não manda mensagem, ele não deixa um anúncio na caixinha do correio, ele não manda notícia. Ele vem quando está todo mundo dormindo, quando está todo mundo disperso. Ele vem e assalta aquela casa. Vai ser assim também na vida do Senhor. Ele já está enviando, aleluia, os sinais. Porém o dia ninguém sabe. E ele vai vir, ele vai pegar muito crente de surpresa. Aleluia, Jesus. Já imaginou a surpresa que vai ser? Aleluia, aquele irmão, aquela irmã que está todo culto. Aleluia. Mas quando chegar o dia do arrebatamento, não subir. Aleluia. Já imaginou a surpresa que vai ser? Aleluia. Enquanto a terra vai estar gemendo, a igreja vai estar sendo coroada. A igreja vai estar louvando ao Senhor. Aleluia. Então todas elas prepararam as suas lâmpadas. Aleluia. E foram ao encontro do seu esposo. Aleluia, Jesus. Só que chegando um certo caminho, aleluia, as loucas vão perceber que elas não tinham mais luz. Aleluia, elas não tinham mais azeite. Aleluia. Então elas vão pedir para as prudentes. Mas eu não posso dar, porque senão pode faltar para mim também. Aleluia. Eu não posso colocar na tua vida e vocês não podem colocar na minha presença de Deus. É eu que tenho que buscar, é vocês que têm que buscar. Aleluia. Eu não posso colocar. Por quê? Porque a gente não compra. O céu não é comprado, a presença de Deus não é comprada. É conquistada a força, é fazer uma renúncia, é tirar tudo daquilo que nós queremos para viver aquilo que Ele quer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí elas vão, aleluia, as prudentes vão dizer, vão lá e compra. Aleluia. Então, aleluia, Jesus, a palavra vai dizer, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Aleluia, Jesus. Pessoas que hoje não querem ter uma vida com o Senhor. Aleluia. Eu não estou falando para os ímpios. Não estou falando dos ímpios. Essa palavra para mim, ela retrata a igreja. Ela não retrata os ímpios. Mas pessoas que estão dentro da igreja que não querem ter uma vida com o Senhor. Aleluia. Vem para o culto para poder cumprir uma escala. Vem porque está escalado, porque é algo de obrigação, ou porque virou uma rotina para ela. Aleluia. Mas naquele grande dia vai fechar as portas. Aleluia. Como no tempo de Noé. Aleluia, Jesus. Noé foi avisando que ia cair, que ia vir um dilúvio sobre a terra. Porque assim Deus revelou a ele. E ele ali fazendo aquela arca e todo mundo chamando ele de louco, de doido. Que
dilúvio nada, que nem caiu uma garoa. Mas só foi o momento exato daquela arca ficar pronta, que Deus manda Noé, sua família e os animais entrarem. E quando entrou Noé, sua família e os animais, a porta da arca se fechou. E quantos clamaram para Noé: abre a porta. Aleluia, Jesus. Mas a porta não pôde ser aberta, porque era a mão do Senhor que estava fechando. Aleluia, Jesus. É a mesma coisa as loucas. Quando chegar o grande dia, o dia tão esperado da igreja, o dia do arrebatamento, o grande Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quantas vão bater nas portas? Quantos vão bater na porta daquela igreja que prega a santidade? Aleluia. Quantos vão bater na porta das igrejas que prega a doutrina da palavra do Senhor? Glória a Deus! Mas as portas não vão poder ser abertas. Porque quem está dentro da igreja já não está mais. Não tem mais o pastor, aleluia, o pastor que sofre pelas suas ovelhas. Não tem mais aquele pastor que chora na madrugada pelo seu rebanho. Não tem. A porta vai ficar fechada. Aleluia. E olhando para os sinais, aleluia, olhando para essa terra, aleluia, eu tenho comigo que parece que cada dia essa porta se fecha um pouco. Fica mais estreito, aleluia, fica mais difícil. Aleluia, Jesus. Mas nós sabemos que o nosso lugar não é aqui. Nós devemos se levantar cada vez mais como as prudentes. Aleluia, se encher. Vir para o culto e se encher. Fazer parte, fazer campanha, meditar na palavra do Senhor. E principalmente, examinar a sua própria vida para com Deus. Aleluia. Como diz a palavra do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Não é ninguém que tem que falar para você se conserta nisso ou naquilo. É eu e você. Aleluia. Que devemos parar, aleluia, um minuto de tempo da nossa vida e perguntar: Senhor, eu estou fazendo o correto diante da sua vontade? Senhor, eu estou andando conforme o teu querer? É fazer uma análise, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não deixar que as dificuldades dessa terra venha tirar de nós, aleluia, o prazer de gozar no céu, aleluia, o prazer de morar no céu, aleluia, porque nós temos uma promessa: a nossa casa, o nosso país, a nossa morada não é aqui. Aleluia. Jesus disse: não turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitas moradas, há muitas moradas para o povo do Senhor. Aleluia. Nosso lugar não é aqui. A nossa terra não é aqui. Aleluia. Nós somos peregrinos. Nós estamos andando, até nós chegar no nosso lugar. Aleluia, Jesus. E depois chegaram também as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Não é a obra, não é fazer obra que nos dá a garantia de sermos salvos. Aleluia. Não é fazer obra, não é estar na igreja, não é estar orando, não é estar aqui todo dia, não. É se entregar, aleluia. É se entregar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Quantos naquele dia vão passar vergonha? O próprio Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Aleluia. Quem são vocês? Quem são vocês que eu não vos conheço nenhum de vocês? Não é porque falava em meu nome tem poder para todas as coisas, mas eu não conheço vocês. Aleluia. Por que não conhece? Porque não se entregaram ao Senhor, não se dedicaram ao Senhor, não tiveram uma vida consagrada a Deus, não buscavam a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o fim. Aleluia. Aleluia. Vigiai. Aleluia.
despertar a igreja. Aleluia. Acorda a igreja. Se levanta, povo meu, porque nós não sabemos o dia. Aleluia. Por eu não saber o dia que Ele vem me buscar, por nós não sabemos o dia que Ele vai vir nos buscar, cabe nós estarmos prontos a todo momento. A todo momento. Aleluia, Jesus. Esperando sim o arrebatamento da igreja. Porém a gente não sabe quando isso vai acontecer. E quantas pessoas, aleluia, Jesus, se deitam e não acordam mais. Até para dormir nós temos que dormir preparado. Acordar pela manhã preparado. Se o meu Deus não me buscou hoje, Ele vai me buscar amanhã. Cabe a mim estar sempre preparado. Aleluia, Jesus, Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia, Jesus, Deus de poder, Deus de glória. Santo é o nome do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia, vai dizer em Lucas 12, no versículo 37, vai dizer assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar, vigiando, em verdade vos digo, que cingerá e fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aleluia, Jesus. Nós temos uma mesa preparada para nós. Aleluia. E nessa mesa já tem um lugar reservado para cada um de nós. Aleluia, Jesus. E Ele mesmo vai vir nos servir. Aleluia, Jesus. Hoje, aleluia, nós servimos Ele aqui. Nós fazemos o que Ele nos manda aqui. Aleluia, Jesus. Mas chegará o dia que nós iremos sentar junto com Ele. Aleluia, Jesus. Você já imaginou, aleluia, como que vai ser lá no céu? Você já imaginou, você já parou para imaginar como que vai ser ficar face a face do nosso Senhor? Aleluia. Deus esse, Senhor esse, Salvador esse, do qual nós não vemos, mas nós cremos, nós acreditamos que Ele existe. Aleluia, Jesus. Não é coisa de louco, mas sim é coisa de fé. Aleluia, Jesus. Esperar um Deus no qual não se revela ao homem. Aleluia, Jesus. Mas a palavra deles acaba sendo, cada dia ela se revela um pouquinho a cada um de nós. Aleluia, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Nós iremos, aleluia, Jesus, fazer parte dessa grande ceia. Ceia essa que cada um de nós anela. Eu anelo por esse dia. Aleluia, Jesus. Eu espero tanto por esse dia. Aleluia. O dia que eu vou ficar face a face com aquele que por mim morreu na cruz. Aleluia. Ficar face a face diante de Jesus. Aleluia, Jesus. E isso sim é uma alegria, é uma felicidade que cada um de nós devemos sempre ter. Aleluia. A felicidade de saber, aleluia, que nós somos salvos. Aleluia. A felicidade de saber que teve um inocente que por nós derramou sangue. Aleluia. E foi até o céu e preparou tudo. Tudo já está preparado. E por que não acontece essa festa no céu? Porque a igreja dele ainda está aqui. Aleluia. A igreja dele ainda está aqui nessa terra. Vai ser uma grande festa. Aleluia. E nós somos os convidados. Aleluia, Jesus. Nós somos os convidados para essa grande festa. O noivo, o esposo, aleluia, ele vem buscar o seu povo. E passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar, diz o Senhor. Se Ele falou que Ele vem buscar, Ele vem buscar. Um dia é a hora, ninguém sabe. Mas nós sabemos de uma coisa, que Ele vem nos buscar. Aleluia, Jesus. E que nós cada vez mais vamos buscar a presença de Deus, se encher dele, aleluia, se importar tão somente com as coisas do céu, aleluia, Jesus. Quando nós estamos, aleluia, Jesus, se preparando para fazer algo, uma festa, aleluia, ou uma viagem, aleluia, qualquer outra coisa, a gente se prepara. A gente tem um desempenho, a gente tem um zelo, a gente se preocupa com isso, se preocupa com aquilo. Aleluia.
E por que não se preocupar com a vinda do Senhor? Por que não se preocupar em estar pronto a todo momento para encontrar com o nosso Senhor nos ares? Aleluia, Jesus. Como Ele mesmo diz, vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora. Ninguém sabe o dia e nem a hora que Ele vem. Aleluia, Jesus. Mas nós devemos estar prontos. Eu vejo, aleluia, Jesus, muito que se diz cristão, aleluia, Jesus, mas não tem uma conduta como cristão. Aleluia, Jesus. Eu vejo muitas pessoas, aleluia, que se diz, aleluia, tomar até mesmo a santa ceia do Senhor, mas você olha para a vida dela, uma vida desconcertada. Aleluia, Jesus. E mesmo assim elas acham, aleluia, que já estão salvas. Aleluia. Mas vão ouvir do Senhor Ele dizendo: eu não vos conheço. Aleluia, Jesus. Mas nós não, nós somos diferentes. Aleluia, Jesus. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, aleluia, foi a primeira coisa que eu coloquei dentro de mim: eu sou diferente. Aleluia, Jesus. O mundo vai para o lado A, eu vou para o lado B. Aleluia. Não me convém o mundo não me pertence. Aleluia. O que o mundo quer eu não faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Aleluia. Eu coloquei dentro de mim: eu sou diferente. Eu sou diferente da minha família. Eu sou diferente dos meus amigos. Eu sou diferente. Por que eu sou diferente? Porque eu sirvo a Deus. Aleluia. E isso para mim já basta. Aleluia. Jesus. Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia, Jesus. Deus de poder, Deus de glória. E nós sabemos o quanto é difícil. Aleluia. Nós sabemos que não é fácil ter uma vida com Deus. Nós sabemos que não é fácil, aleluia, viver da maneira que o Senhor quer que cada um de nós vivemos. Aleluia. Aleluia. Mas é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos levanta, aleluia, para poder, aleluia, lutar. Porque a luta, aleluia, Jesus, não é, aleluia, pela casa, não é pelo carro, não é por nada disso. A luta maior é pela nossa alma. Aleluia. Se eu não zelar pela minha alma, ninguém vai zelar. Se eu não ter, aleluia, na minha mente, na minha consciência, de viver inteiramente para Deus, aleluia, ninguém vai viver por mim. É o tempo de eu buscar, é o tempo de vocês buscar, aleluia, cada vez mais. Não colocam barreira para buscar ao Senhor. Muitas das vezes a gente fala: o inimigo coloca barreira. Muitas vezes a gente mesmo coloca. A gente mesmo. Quando tem que se levantar, quando tem que fazer, muitas das vezes a gente não quer. Por quê? Porque a gente acha, a gente se preocupa com o que vão falar, o que vão pensar. Se preocupa com aquilo que Deus pensa sobre cada um de nós. Se preocupamos com aquilo que o Senhor pensa de nós. A gente não busca a aprovação do homem. A gente busca ser servos aprovados por Deus. Aleluia, Jesus. E isso já nos importa. Aleluia, servir a Deus. Aleluia, sabemos o quanto é difícil. É difícil, não é fácil. Vem o cansaço, vem as tribulações dessa vida, vem as perseguições, vem as provas. Mas nós temos que ter em mente que o Senhor é conosco. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele fez promessa: eis que estou convosco sempre. Ele não diz: eu vou estar com vocês hoje e amanhã, não, é sempre. Aleluia. Até o dia da minha morte Ele vai estar comigo. Até o dia da morte de cada um de vocês, Ele também vai estar com cada um de vocês, dando força, dando graça para poder lutar, para poder vencer as tentações dessa terra. Aleluia, Jesus. E por mais difícil que seja, aleluia, também não se torna uma coisa tão impossível. Aleluia. Aleluia, de ter uma vida com Deus. Aleluia. De viver a chamada que Deus colocou na nossa vida. Aleluia. De viver, aleluia, aquilo que Ele quer. Aleluia. Muitas das vezes o mundo, aleluia, muitas das vezes não. Sempre o mundo vem mostrar algo que a gente quer fazer comparação. Aleluia. Eu poderia estar, aleluia, curtindo a minha vida. Aleluia. Mas eu preferi estar na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque a casa do Senhor
é o refúgio para a nossa vida. A casa de Deus é o refúgio para a nossa alma. A presença do Senhor, aleluia, é onde nós devemos sempre alicerçar a nossa vida na rocha. E essa rocha é Jesus. Aleluia, Jesus, Deus de poder, Deus de glória. Glória ao nome do Senhor. Nós devemos sempre ser prudentes. Aleluia. Nós não podemos fazer o papel de louco, porque os loucos não vão subir. Não no arrebatamento. Depois vão ter que lutar para subir na grande tribulação. Mas nós estamos no tempo da graça. Aleluia. Nós estamos no tempo da graça, do amor de Deus. Aleluia. Nós estamos nesse tempo e é um tempo bom. Aleluia. Porque nós não estamos no tempo da tribulação. Nós não estamos no tempo de guerra. Aleluia. Como vai ser? Nós estamos no tempo da graça. Hoje em dia é fácil. Difícil, mas também se torna fácil. Aleluia. Não é algo impossível. Aleluia. O céu é tomado à força. O céu é renúncia. Aleluia. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, aleluia, Jesus, as pessoas não querem renunciar, aleluia, as suas coisas, os seus desejos, os seus sonhos, aleluia, para viver aquilo que o Senhor quer que cada um de nós vivemos. Aleluia, Jesus. E como diz a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, como Ele mesmo vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, é tempo de vigilância. É tempo da igreja se levantar, aleluia. É tempo de cada um no seu íntimo. É o tempo de cada um no seu particular com o Senhor, de se levantar e buscar a face de Deus. Buscar cada vez mais viver uma vida com Deus. Aleluia, porque o dia que Ele vem, nós não sabemos. Mas nós devemos estar prontos. Nós devemos estar preparados. Para hoje? Não, para o amanhã. O amanhã só pertence a Deus. Então nós hoje estamos prontos e amanhã nós estamos preparados. Aleluia. Amém? Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia. Eu vou expressar que o Espírito Santo de Deus venha falar em mais coração. Aleluia. Que a palmas louve o nosso Senhor.